don't think there's any words for that, but to everybody, thank you. Soap up, soap up. Happy birthday, dear Ellen. Have you heard 5G causes coronavirus? I've created the cure. Does blow drying your nostrils kill the virus? The couple ingested chloroquine phosphate, which is actually used as a parasite treatment for fish. Then they sprayed chemicals on them. Around the world, people are scared. They want to know what to do and where to turn for advice. This is a time for science and solidarity. Keep to the rules and you'll all be fine. It'll all pass. O novo decreto municipal de Blumenau, assinado neste domingo, 12 de julho, apresenta uma série de medidas restritivas de enfrentamento do Covid-19, diante do aumento de casos nos últimos dias. A Cafeteria Especial, a partir desta terça, dia 14 de julho, reforça os cuidados e segue as seguintes medidas. Nosso colaborador ficará novamente afastado do atendimento presencial como forma de prevenção. Será priorizada a reserva de horário para até 6 pessoas ao consumo de produtos no local. Vamos intensificar as encomendas e pedidos via delivery para evitar possível aglomeração. Vamos iniciar a venda de produtos congelados com o objetivo de estimular o consumo em casa. O momento continua sendo de cuidados e somente com unidade e coletividade vamos conseguir vencer mais esse desafio. Toda a equipe da Cafeteria Especial também conta com o seu apoio. Com o seu pedido, conseguimos manter o projeto de inclusão social. Valorize os negócios locais. Estamos juntos. Não é só negócio. Um negócio local é sobre um bom dia sincero, um sorriso no rosto. É sobre gente, apelidos, histórias de vida. É sobre ser do bairro, sobre ser vizinho. Não é só negócio. Negócio local é sobre estar perto, sobre se sentir em casa. É sobre saber dos seus gostos, seus hábitos e horários. É sobre confiança, sobre esperança. Não é só negócio, mas também é negócio. É sobre gerar empregos, renda e oportunidades. É sobre melhorar a vida de quem está à sua volta e, assim, a sua própria vida. Negócio local é bom negócio para todos. Junte-se ao Sistema Ailos. Faça a diferença. Faça parte desse movimento. Valorize as marcas e os negócios locais. E é com muita alegria que, mais uma vez, a gente se encontra nesta quarta-feira à noite para falar sobre este momento tão difícil que estamos vivendo, né? Tão intenso com essa pandemia do novo coronavírus. Hoje, nós temos a honra de anunciar o aumento da nossa equipe, né? Temos mais gente, olha como está aqui embaixo, grandinho, ó, tá longa a nossa lista, né? Além dos nossos convidados, temos também agora, bem aqui no comecinho,
a Alice, que hoje estreia conosco na equipe, a jornalista Alice do jornal Município Blumenau, que vai fazer o que eu até então estava fazendo, que era acompanhar os comentários e perguntas de vocês, para ficar mais profissional ainda, né? E ficar mais fluido, mais bonito. Então, a partir de hoje, nós temos 2 belezas e 3 feras na live pela vida, né? A Gisele e a Alice deixam a nossa tela mais bonita e os feras aí vão acompanhando a gente na transmissão. Então, boa noite às feras, a Mauri e Marco. Muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente na noite de hoje, tirando um pouquinho do tempo de vocês do trabalho, para também se colocar à disposição da comunidade, fazendo o melhor, né, que é anunciar para a comunidade o que realmente é importante durante esse momento. Com muito carinho, a gente recebe pela primeira vez, novamente, um convidado, né? A Vanessa foi a primeira convidada nossa na Live pela Vida, quando a gente estreou o programa. Hoje retorna a live para trazer atualizações e levar para a gente mais informação. Só que não sou eu que faço isso, né? Esse papel bonito, quem conduz, é a Gisele Scopel, que está com a gente hoje mais uma vez. Ela que é a dona do pedaço e que vai dar para a gente, então, as orientações. Gisele, a palavra é toda sua. Obrigada, Jorge. Você é sempre muito gentil, né? Imagina eu, dona do pedaço, eu tô aqui só para aprender, como todos que estão sempre assistindo. Então, bem-vinda, Alice. Doutora Vanessa, prazer tê-la novamente aqui com a gente. A gente sabe que o papo vai ser bom só de ver o seu rostinho aqui na tela. Doutora Mauri, doutor Marco, sempre um prazer aprender. E é o que eu digo, a nossa live não tem nenhum sentido se não for para as pessoas aprenderem, para a gente debater os assuntos. E sim, opiniões que divergem são bem-vindas para que a gente possa tentar entrar num consenso ou, de repente, ter um outro ponto de vista que não o nosso. Porque, às vezes, isso também nos abre horizontes e a gente, de repente, pode entender o que é importante para os outros, para nós e fazer o bem para todos. Então, uma ótima noite a todos. Jorge, quero lembrar também aqui o pessoal que, por favor... Jorge está aqui hoje para comentar com a gente, né? Não dei nem boa noite para o Jorge, mas uma boa noite agora. Que bom você poder participar integralmente aqui dessa conversa, né? Vamos nessa. E agora as perguntas vão ficar para a Alice. Então, deixa a sua pergunta aí, manda o seu comentário. Às vezes é uma opinião, manda aí também que a gente vai ficar de olho. A Alice vai passar para a gente tudo isso. Então, eu quero começar. A gente sempre faz um apanhado da semana, mas assim, ó, como a gente... Deixo a palavra com o doutor Mauri, doutor Marco, claro, mas o que me parece, que acho que é o tema que a gente queria começar a nossa live de hoje. Meninos e menina da nossa live, estamos perdendo o controle dessa pandemia? Boa noite. Boa noite, Gi, boa noite, Jorge, Marco, Alice, nossa estreanda do dia, e... Obrigado, Vanessa, por ter retornado mais uma vez a esse espaço aqui para a gente poder discutir diagnóstico, né? Principalmente a experiência que a Vanessa está tendo com a questão da testagem, né? Que cada vez se mostra mais, um número cada vez mais elevado. Eu acho que os números não mentem, né, Gisele, quando a gente fala em rumo da pandemia, né? Principalmente aqui na região que a gente está vivendo, a gente tem uma casuística aí, eu fiz essas contas ontem, nós já temos 1,4% da população de Blumenau com teste positivo, não quer dizer infectada, porque infectados são bem mais do que esse valor, né? Então, se nós chegarmos aos 5%, isso representa em torno de 15 mil pessoas infectadas, né? Ou seja, nós podemos estar perto desse número. Isso realmente é muito preocupante, porque eu acho que esses últimos dias, a doutora Vanessa pode, doutor Marco também podem atestar, tem sido bem caótico, né? Eu acho que o descontrole da pandemia se reflete na nossa vida, né? No número de profissionais médicos que nos últimos dias procuraram, né, o Genolab para fazer testes. Nós tivemos vários colegas médicos testando positivo e alguns ainda com resultados pendentes, né? Então, acho que isso está muito claro para a população. Eu não sei, hoje eu percebi um movimento um pouco menor na cidade, não sei como é que vocês viram isso, mas eu acho que nós precisamos tomar uma consciência definitiva de que rumo que a gente quer tomar definitivamente na condução da pandemia. Nós vamos conduzir ou vamos deixar que o coronavírus conduza o processo, né? Nessa maneira como a gente está indo,
nós devemos ter em 15 dias um sucateamento completo das atenções de UTI, de medicina intensiva aqui na cidade. Nós já temos, inclusive, colegas médicos sendo mobilizados para retomarem postos dentro de unidades de terapia intensiva para ajudar no atendimento. Ao mesmo tempo que eu tenho conversado com alguns colegas que já estão saturados pelo excesso de trabalho desses últimos 4 meses. Mas eu quero, como sempre, né, fazer rapidinho, trazer algumas coisas interessantes que eu separei na verdade, eu nem digo da última semana, eu digo dos últimos 2 dias, que a gente teve muita novidade nos últimos 2 dias. A primeira coisa interessante, e é uma coisa que eu já discuti aqui na live, é a questão da gestação e qual é o problema de uma gestante adquirir o vírus, risco de transmissão para o feto. E nós tivemos uma publicação agora, uma revista da Sociedade Europeia de Infectologia Pediátrica, na segunda-feira, que é o relato do primeiro bebê infectado intraútero, né? Isso foi comprovado porque a mãe a mãe tinha diabetes, essa criança nasceu com 34 semanas e a mãe foi infectada no final da gravidez, até por ser uma pessoa com um certo grau de imunocomprometimento, como todo paciente diabético é. E essa criança nasceu através de testes moleculares realizados em células fetais da placenta, se viu que essa criança tinha sido contaminada intraútero. Interessante que no segundo dia de vida a criança desenvolveu um quadro de uma dispneia, de uma falta de ar, houve uma mudança no padrão respiratório, fez febre, mas foi tratada sintomaticamente com oxigênio, controle da temperatura e teve evolução boa, tanto ela quanto a mãe. Então, esse é o primeiro relato real, comprovado, de transmissão intraútero. Não sabemos ainda, isso eu já citei aqui, se gestantes infectadas, principalmente no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, poderiam passar para a criança e que tipo de repercussão isso poderia acontecer para o bebê. Alguma malformação, algum problema que seria visto pós o nascimento. Isso é a chamada geração Covid. Muitas crianças ainda não nasceram de gestantes que foram infectadas, por exemplo, em janeiro, em fevereiro e março desse ano. Então, esse é um mistério que a gente ainda tem. Lembrem-se todos que nós tivemos uma grande novidade com o Zika vírus aqui no Brasil, que a gente foi descobrir que gestantes que eram infectadas pelo Zika, geralmente assintomáticas, as crianças podiam ter problema com o crânio pequeno, que a gente chama de microcefalia. Então, esse é o primeiro tópico que eu separei. A segunda acho que o tópico que chamou atenção para mim foi publicado pela revista Science, que sempre tem alguma coisa interessante, que fala sobre a questão da imunidade de rebanho. Nós já discutimos aqui da chamada imunidade de rebanho, que seria um número, um percentual de pessoas que seriam infectadas numa comunidade, num país, né, e que determinado número concederia uma espécie de uma proteção e uma interrupção do processo de transmissibilidade. É importante lembrar que o conceito de imunidade de rebanho vem da questão da vacinação. Então, quando eu tenho uma vacina, por exemplo, que protege 60%, 70% da população, eu não preciso proteger 100%. Com 60%, 70%, eu consigo bloquear a transmissão de um vírus dentro de uma comunidade. Então, nós estávamos com esse conceito de que 60% seria um número meio mágico, assim, para que nós tivéssemos um controle da pandemia. Ressalto que é impossível chegar a esse número sem ter uma mortalidade bastante significativa. Nós discutimos, inclusive, falando sobre números aqui, de que se nós chegássemos a 60% de infecção da população, nós teríamos não milhares de mortes no Brasil, mas milhões. Então, veja bem, não é esse o alvo de atingir 60%. Mas os autores, eles fizeram uma avaliação muito interessante, que eles analisaram uma população heterogênea, ou seja, nós podemos ter populações que são mais dispersas, que não vivem em aglomerados, que têm um território um pouco mais vasto, e que esse 60% não seria necessário. Eles fizeram um modelo matemático colocando o quê? 40%, 43% poderia ser uma taxa que protegeria a população.
Novamente, é uma taxa elevada em se tratando da mortalidade do coronavírus, né? Mas muda esse conceito de 60%. Você pode baixar dependendo da característica dessa população. Então, esse é um dado interessante e é um estudo extremamente, eu achei muito preciso na questão matemática, na questão de avaliar países dentro da sua complexidade, dentro da sua diversidade, da sua heterogeneidade. Outra coisa que chamou muita atenção e tem sido discussão entre nós, médicos, é a questão da proteção de imunidade que a infecção pelo SARS-CoV-2 pode proporcionar. A velha pergunta que a gente ouve de um paciente que teve a infecção é: doutor, estou protegido? Eu estou imune? Vou pegar de novo? Não pego mais o coronavírus. Está aparecendo o som? O que nós vimos através de 3 publicações, tá? Que saíram simultaneamente de segunda-feira até hoje. A primeira foi do King College of London, que é uma escola britânica que tem uma produção científica bastante interessante, que eles acompanharam 90 pacientes, entre esses pacientes nós tínhamos trabalhadores de saúde, e testaram os anticorpos dessas pessoas e viram que, após os sintomas, havia um pico de produção de anticorpos, né, em torno de 3 semanas. Então, o indivíduo começava a desenvolver sintoma, 3 semanas depois ele atingia um pico na produção de anticorpos. E acompanhando esses anticorpos, eles viram que havia um decréscimo de até 23 vezes o valor obtido naquelas primeiras 3 semanas, quando passavam os 3 meses seguintes. Então, na medida que ia passando o tempo, esse nível de anticorpo tendia a cair. Em Munique, um estudo feito, então, na Alemanha, pegou, inclusive, eles acompanharam o primeiro paciente confirmado na Alemanha, que foi no final de janeiro, o primeiro caso do Covid-19 na Alemanha. Eles estão acompanhando esse paciente até agora. Também tiveram a mesma impressão, a mesma visão, só que lá eles testaram os anticorpos neutralizantes, que são anticorpos que nós sabemos que são realmente protetores. 3 meses depois do evento, do início dos sintomas, uma tendência a cair os anticorpos. E na universidade, chamada Medical University Xinkong, que é uma cidade de tamanho de porte médio na China, eles estão acompanhando pacientes desde o início do ano e também estão tendo a mesma visão. 70% na visão deles, dos pacientes, depois de 3 meses, começam a perder os anticorpos. Por que nós estamos dizendo isso? Veja que coisa interessante, e o Marco, eu e o Marco partilhamos um caso essa semana, depois eu gostaria que o Dr. Marco comentasse. A revista Stat, que é uma revista que faz uma revisão interessante de relatos médicos, ela não publica exatamente artigos científicos, mas são relatos médicos que são avalizados, né, como relatos realmente fiéis. Ela publicou ontem um relato de um caso de reinfecção, confirmado de reinfecção. Esse era um paciente que ele tinha adquirido coronavírus, fez o PCR, veio positivo, passaram-se 45 dias, durante esse período ele fez mais 2 PCRs, que estavam negativos, não se sabe por que ele fez 2 PCRs, mas estavam negativos. Ele se expôs a uma criança da família dele, que estava doente de coronavírus, ele faz uma nova infecção, o PCR dele fica positivo, confirmando, então, que ele foi reinfectado. Interessante que eles dosaram os anticorpos desse paciente e ele não tinha resposta imunológica. O IgG dele, feito através de uma técnica de quimiluminescência, foi negativo. Então, esse indivíduo ele não desenvolveu anticorpo, o que possibilitou que ele fosse reinfectado. 2 relatos do Texas, e o Texas agora nos Estados Unidos nós estamos vendo um aumento importante na incidência de casos, na medida que eles flexibilizaram, né, as medidas de restrição, de quarentena. Também 2 relatos hoje, exatamente mostrando a mesma coisa. Então, Marco, depois eu gostaria que comentasse, porque ele me mandou essa semana por WhatsApp uma situação semelhante que nós ficamos em dúvida, Marco. Eu acho que agora a gente tem a resposta, né? Exatamente aquele caso que você mandou para cá. Mas, para a gente não ficar só com notícia ruim, né, em relação a anticorpos, eu quero rapidinho, em 2 minutos, explicar para o pessoal que é leigo, que não é do assunto, que não
não é da linha da imunologia, que nós temos 2 tipos de imunidade. Uma chamada imunidade aqui do IgG, da sorologia, isso a gente chama Doutora Maurício, pode só repetir, porque deu uma falha ali no áudio? Então, a primeira... Nós temos 2 tipos de imunidade. Uma imunidade chamada humoral, com H, humoral, que é a imunidade de anticorpos. Essa imunidade é essa que a gente consegue medir. São essas que a gente faz através da sorologia. Então, vamos saber se o indivíduo já foi exposto, você pede uma sorologia para ver os anticorpos IgG. Nós chamamos isso de imunidade humoral. E temos uma imunidade chamada celular. A imunidade celular é aquela que a gente chama de imunidade de memória. Ela trabalha com chamadas células T, né? Células T. A Nature, que é uma revista super idônea, hoje, no dia de hoje, ela faz um trabalho muito interessante sobre células T e coronavírus. E eu estou dizendo coronavírus porque não é só o SARS-CoV-2. Eles revisaram 23 pacientes que se recuperaram do SARS-CoV-1, lá de 2003. Conseguiram pegar 23 pacientes e fizeram pesquisas de células T. E viram que todos tinham ainda células T ativas, ou seja, tinham imunidade celular ainda. Quando eles pegaram e cruzaram com o SARS-CoV-2, eles viram que essa imunidade protegia para o SARS-CoV-2. Então, parece que a imunidade celular ela é muito importante. O problema é que nós temos dificuldade de dosar isso na prática. Isso não é uma coisa que você faz de uma maneira simples, né? Isso é praticamente feito em nível ambulatorial. Então, eu sempre dou exemplo assim, né? O que a imunidade humoral, os anticorpos fazem? Eles atacam o vírus antes do vírus chegar na célula. O que a imunidade celular faz? Ela ataca o vírus que já chegou na célula. Então, ela bate no vírus, ela agride o vírus que está na célula. E o outro vai trabalhar para que não haja infecção, que o vírus não chegue até a célula. Então, essas 2 imunidades são muito importantes. Se a gente conseguir provar que essa imunidade celular ela é realmente efetiva e ela seria importante no sentido de nos proteger, seria muito interessante isso, né? Então, veja quanta coisa nós estamos aprendendo com o coronavírus. E, para terminar, uma reportagem de hoje da Science, um artigo de hoje da revista Science, publicado agora, um pouco antes da gente começar aqui, eu estava fazendo uma revisão, mostrando um autor que eu acho fantástico que ele coloca. Pela primeira vez eu vi essa definição e eu vou participar isso com vocês aqui, com as pessoas que estão ouvindo. Ele diz assim, o Covid-19 não é uma infecção respiratória, é uma doença imunológica. Ela se comporta como uma doença imunológica. Ela é diferente de uma gripe, de um resfriado, de um processo que você adquire por via respiratória e praticamente você só tem ação na árvore respiratória. Ela tem, na verdade, um comportamento imunológico. E eles fizeram um estudo através de uma técnica chamada de citometria dimensional, que eles conseguiram separar células B, células T, uma coisa impressionante. E eles definiram o seguinte, que o Covid, ele acaba levando a 3 assinaturas imunológicas, a 3 tipos de respostas imunológicas diferentes. Isso é impressionante. Então, eles conseguiram medir que quem tinha uma resposta tal tinha um desfecho, quem tinha uma resposta B tinha outro, quem tinha uma resposta C não tinha, na verdade, nenhum tipo de resposta e teria uma evolução ruim. Esse trabalho vai repercutir muito em toda a comunidade científica. Publicado hoje na Science, e a gente está falando na live aqui pela primeira vez. É um ineditismo. Saiu agora, há poucas horas atrás. É um trabalho extenso que eu ainda vou levar um tempo para ler, para aprender, para tentar entender isso, né? Os imunologistas vão ter realmente muito material para discutir durante essa semana, e eu gostei dessa definição, que me parece que é isso que a gente está caminhando para o Covid. Não uma doença viral respiratória, mas uma doença imunológica. A gente volta depois com outras novidades também. Doutor, vou pedir só, antes de ir para o doutor Marcos, só para responder rapidinho uma questão, se é que é possível determinar, mas a Alice tem uma pergunta que tem a ver com o que você falou ali antes. Por favor, Alice.
Boa noite a todo mundo está acompanhando, já vi bastante gente aqui participando, né, comentando aqui na live. E a Daniela trouxe uma pergunta que tem tudo a ver com o que o doutor Amaury estava falando agora há pouco, né? Se dá para determinar de quanto em quanto tempo essa reinfecção pode acontecer, como aconteceu o caso lá na China, né? Se a gente já tem alguma ideia de quanto tempo pode reinfectar uma pessoa. Esses dois trabalhos, esses dois relatos de caso, na verdade 3 relatos, né? Eles fizeram uma diferença de 45 dias aproximadamente, né? Mas parece que esse tempo ele estaria ligado, Alice, especificamente a como é a resposta inicial que esse paciente vai ter. No caso que depois que eu quero que o Dr. Marco comente, nós tivemos também, esse paciente também fez um teste de anticorpo que foi não reagente, né? Ele tinha, então, um teste de anticorpo não reagente. Então, se provavelmente não houve essa resposta, como deveria haver, ele estaria sujeito a uma nova exposição, talvez num espaço de tempo até mais curto, a fazer uma nova infecção. O que sabemos, na maioria das vezes, é que essa proteção que eu falei um pouco atrás aqui, ela, por 3 meses, a gente pode dizer que uma parte boa dos pacientes teria imunidade. Porém, nós não sabemos quanto tempo ela perduraria e em que nível, né, respondendo a Daniela, em que nível de imunidade o paciente se tornaria suscetível novamente a contrair uma infecção. Muito bem. Obrigada, doutora Amaury. Doutor Marco, provocado aí pelo doutor Amaury, tem vários comentários a fazer, mais os seus, fique à vontade. Boa noite, Gisele, boa noite, Alice, seja bem-vinda, Jorge, Amaury, Vanessa, muito bom encontrar vocês às quartas-feiras aqui. Bom, primeiramente, eu queria falar sobre o monitoramento pós-mercado que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde está fazendo dos testes que nós vendemos e já estão no nosso mercado. Os testes imunocromatográficos, que essa é a minha preocupação e depois eu vou dizer por quê, foram testados 105 testes, conformes 59, 47%, não conforme 46 testes, 37%. Quer dizer, 37% dos testes testados pela Fiocruz não confere aquilo que estava escrito na bula em sensibilidade e especificidade, não confere com aquilo que é achado na vida real, nos testes feitos. Quer dizer, nós estamos não confiando mais naquilo que está na bula sem nós termos uma conformidade in vitro do que está acontecendo. Isso aconteceu com os testes imunológicos. Essa é muito importante, como a Amaury fala, da imunidade, mas para nós termos uma noção dessa imunidade, do tempo de dosar, nós precisamos ter testes confiáveis, muito confiáveis, para que o médico saiba se você vai ter o teu IgG ou não vai ter o teu IgG. Isso é muito importante para nós. Então, isso nós vamos ter que trabalhar e ver quais são os testes. Isso é um trabalho que os laboratórios têm que fazer de validar os seus testes de trabalho. Saber qual o antígeno que está sendo pesquisado. Essa era uma. Segunda, vai começar a entrar, e já tem alguns laboratórios fazendo, a imunocromatografia para antígeno. O que nós estamos falando aqui de GG e IgM é anticorpo. Nós vamos pesquisar agora antígeno, nós vamos pesquisar o vírus na secreção nasal. É um teste que está começando a entrar no mercado, tem umas certas particularidades para trabalhar com esse teste. Eu já vi alguns comerciais, algumas propagandas dizendo que ele é muito parecido com o PCR-T-PCR. Não é, eles são completamente diferentes. Uma pesquisa, o antígeno, e sem amplificação. O RT-PCR, a doutora Vanessa sabe melhor do que eu sobre isso, faz o RNA se amplificar, aumentar o número. Quer dizer, esse teste de antígeno imunocromatográfico não pode ser usado em pessoas assintomáticas. Ou não pode ser usado em pessoas que têm uma carga viral muito baixa. Depois do 8º dia, 10º dia, não pode ser usado para pesquisar antígeno. Não tenho experiência com esse teste de antígeno para coronavírus. Tive uma pequena experiência com teste de antígeno para influenza A e influenza B. Não gostei.
Sinceramente, a chance de dar negativo ela é muito grande, porque você dilui a amostra, você precisa de uma quantidade de vírus muito grande na secreção. Então, tem muitos fatores pré-analíticos que prejudicam a nossa avaliação. E pior, você está dizendo que ele não tem o vírus, não tem o antígeno. É muito perigoso esse teste. É um falso negativo? É perigosíssimo. É muito grande o falso negativo. Tem um trabalho também que saiu na Science há um mês atrás, que o grau de sensibilidade dele é de 50% a 80%. Ela é muito baixa. Outra coisa que eu achei engraçado, isso eu achei engraçado, o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais colocou uma resolução dizendo que os odontólogos vão poder fazer teste de rápido em seus consultórios. Então, agora você vai poder ir no dentista em Minas Gerais e fazer o tratamento de canal e talvez faça um IgG, IgM, ou anticorpos totais, para ver se você tem coronavírus ou não. Quer dizer, nós estávamos falando há pouco em off que tem muita coisa estranha, e eu disse que deve ser o coronavírus. Eu acho que o coronavírus está afetando muitas coisas nesse país, e uma das ações que não dá para entender são exames de laboratório, que parece que virou feijão em botequim. Se faz em farmácia, se faz em consultórios odontológicos, se faz em posto de gasolina, nós estamos fazendo, e com isso nós estamos sabendo se a pessoa tem anticorpo ou não tem anticorpo. Eu não consigo entender o que está acontecendo com certas autoridades que não conseguem enxergar isso, ou os conselhos não tomam parte, porque isso é muito perigoso, porque isso vai para a estatística. Oi. Desculpa interromper, mas é que eu estava pensando justamente isso hoje à tarde. Se é tão difícil entender o coronavírus, se é tão difícil conseguir fazer a vacina, né, num tempo recorde, enfim, que ela esteja apta para vacinar toda a população mundial, como é que surge tanto teste? Assim, ó, bem isso que o senhor está falando, até no posto de gasolina, se duvidar, a gente consegue um teste para fazer. Como que surge algo tão rápido e a população acredita que seja eficaz? E aí vai na contramão do que a gente está tentando evitar, né? Exatamente isso, Gisele. É que a pandemia traz uma sensação de insegurança. Então, tudo aquilo que é muito fácil, ou que vai te resolver o teu problema, ele fica muito, muito fácil você fazer, e você faz. Esses testes de pesquisa de antígeno, a Mauri ele vai lembrar disso. Quem acompanhou a pandemia desde China, Itália e Espanha, na Espanha devolveu testes imunológicos para a China. Lembra disso, Amori? Devolveu os testes, a Espanha devolveu os testes, e eram os testes de antígeno, porque só tinham 30% de sensibilidade, fazendo 70% de falsos negativos. Então, tem que ter muito cuidado em fazer os testes, e eu estou vendo que os testes não estão sendo levados tão a sério, assim, positivo ou negativo, vai lá e faz e pronto. Como é que nós vamos saber se tem uma resposta imunológica? Como é que nós vamos saber se é uma reinfecção, se eu não vou ter um teste confiável? Então, e o momento que você vai fazer esse teste, se ele é de fase aguda, se ele é de resposta imunológica, nós temos que começar a rever isso para nós termos dados importantes. Só agora, a última coisa que o doutor Amaury falou, eu recebi de um colega meu, um paciente que deu uma carga de PCR, um teste de PCR positivo, com sintomas, curou, fez a sorologia negativa, depois de 35 a 45 dias, ele teve sintomas leves, fez o teste de PCR positivo, com sintomatologia de síndrome gripal. Então, é isso que o Amaury... E nesse momento a sorologia? E a sorologia é que não deve ter formado anticorpo. Não deve ter formado anticorpo para ir para... com sintoma? Nos dois momentos com sintomas. O primeiro sintoma, o segundo já um sintoma mais leve, mas com sintoma de síndrome gripal.
e eu passei para o Mauri, quando eu recebi, eu passei para o Mauri para a gente poder conversar, muito interessante isso. Então... Assustador, eu diria. Não é? Então, assim, por isso que eu volto a frisar, exame de laboratório hoje é de fundamental importância para esse momento e para o que nós vamos fazer no futuro. Como nós vamos ter reinfecções, se nós vamos ter imunidade, como é que nós vamos voltar ao nosso trabalho. O exame de laboratório está sendo tratado como se não tivesse importância nenhuma. Ele é fundamental hoje, para nós podermos saber se nós vamos ter essa imunidade, quanto tempo essa imunidade vai ficar. E os laboratórios têm uma responsabilidade muito grande em escolher o teste. Qual teste nós vamos fazer? Qual antígeno nós vamos pesquisar? Nós vamos pesquisar o antígeno do capsídeo viral, nós vamos do envelope, nós vamos usar o antígeno S. Esse antígeno nós vamos ter. Por quê? Nós temos outras viroses circulando, nós temos que diferenciar. E eu sou a favor, hoje eu defendo isso, nós devíamos fazer os testes de Covid mais o perfil de outros vírus, influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório. Nós devíamos atrás desses vírus para que talvez nem tudo seja Covid, ou tudo vai ser Covid, mas nós vamos ter o diagnóstico. No momento seria isso, e agora desejar um bom programa para todos. Só deixa eu fazer um comentário rápido, gente. Quando eu escuto vocês falando isso, de cara já me vem uma coisa muito, muito forte, assim. Quando a gente vai acompanhando mensagens que chegam para a gente via telefone, notícias que vão circulando nas redes sociais, a gente percebe que existe zilhões de pessoas que do nada se tornaram especialistas no assunto. E o pior, as pessoas parecem que estão muito mais atentas a essas notícias espalhadas de maneira tão leiga e tão sem fundamento do que buscar realmente informação nos lugares que têm qualidade de conteúdo, né? Parece que a coisa se espalhou desse jeito. E aí, ouvindo a Mauri e de maneira particular agora o Marco, né, trazendo essas informações para a gente, me preocupo muito com isso, né? Da gente estar realmente mergulhado num universo de informações que não são coerentes e que ganham muito mais espaço do que as verdadeiras, né? Tomara que a gente consiga chegar a mais lugares para as pessoas terem primeiras condições de refletirem, pensarem o que realmente deve ser perpetuado e levado para frente, né? Aproveitando isso, Jorge, eu acho que isso só vai mudar de fato no momento que quem quer buscar informação busque uma fonte fidedigna, de qualidade e que não esteja baseada em fake news ou na Universidade Mundial do WhatsApp. Lembrei do Dr. Mauri hoje quando eu ouvi isso da Universidade do WhatsApp, que ele já comentou isso aqui. Então, eu acho que a postura que vai mudar é justamente de quem procura informação, buscar no lugar certo. Porque quem dissemina a informação não está preocupado, quer causar o caos de verdade. E parece então, que é mais essa comum, né? eu acho que é a única solução. Está ganhando muita força isso, está ficando perigoso, e a gente precisa cuidar disso, né? Então, quem está ouvindo a gente agora, todo mundo acredita. A live, por favor, leve para frente a ideia de que a gente não pode ficar preso com informações que não têm coerência, né? Eu tenho recebido um monte de gente que mandando informações que parecem absurdas, sabe? Sem fundamento nenhum, sem pesquisa nenhuma, sem dado nenhum. Isso é preocupante. Eu tô aqui desde a segunda live, desde lá a gente vem ouvindo coisas absurdas, né? Deixa eu passar a palavra para a nossa convidada especial de hoje, doutora Vanessa Remualdes, já disse, né, bem-vinda, bom ter você aqui para falar, PhD em genética molecular, vamos falar desse bichinho. Doutora Vanessa, como o doutor Marco falou, assim, a gente está há muito tempo falando sobre essa questão dos exames que são feitos, qual a testagem correta, quando fazer, a gente já debateu isso e baseado nisso que eu ouço aqui, eu converso com as pessoas na rua. As pessoas na rua não têm a mínima noção, e às vezes eu me perco também, e olha que eu tô aqui sempre, de como fazer testagem. Então eu queria que você falasse sobre esse crescente número de exames que estão sendo realizados, qual é a sua visão sobre isso, como que isso de fato pode ser útil no enfrentamento dessa pandemia. Boa noite, Gisele, doutor Marco, doutora Mauri, Jorge, Alice. Obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez. Desde o início, Gisele, a gente tem notado um aumento, assim, cada dia que passa, desde março, que a gente começou as testagens no laboratório,
cada dia que passa você tem um aumento, uma procura, enfim. E julho, em especial, e mais especificamente da última semana para cá, a gente teve um aumento em torno de 3 vezes aquilo que já era um grande volume de exames. A procura, muitas vezes o paciente não tem informação, o paciente ele quer fazer o exame, mas ele não sabe exatamente, eu tive contato com uma determinada pessoa que testou positivo ontem, eu já posso fazer o exame hoje, eu posso... Então a gente vê muito desencontro de informação, muita falta de informação das pessoas que até procuram fazer o teste. E o que a gente fala enquanto laboratório, a gente não pode nem indicar e nem contraindicar a realização de teste. Isso é uma atribuição somente específica do médico, do indivíduo. Mas muito acabam fazendo o exame e aí se deparam. E agora, testei positivo, o que eu faço? Né? O que eu tenho que tomar de remédio? São as perguntas que também vêm para a gente. E sempre essa orientação, obviamente, é pertinente ao médico. Tá absurdo, realmente, assim, a quantidade de exames que a gente tem em solicitação. E a previsão é que a gente esteja apenas escalonando, né? A previsão é que talvez em agosto a gente chegue, talvez, num pico máximo de demanda, mas não sabemos ainda. Mas a gente vê que está, assim, a cada dia aumentando e de uma forma muito, muito preocupante. Inclusive com relação aos casos positivos também. A gente tinha lá no início em torno de 10%, 12% de casos positivos diante de todo o volume que a gente testava. Na sexta-feira da semana passada foi o primeiro dia que a gente teve 61% de casos positivos do que foram testados no laboratório. Então a gente viu assim que deu um aumento não só na procura de exames, mas também na quantidade de exames liberados positivos. Inclusive, hoje, falando desses números, doutora Vanessa, hoje Blumenau confirmou 248 casos positivos e mais 2 mortes do Covid. Me parece que, embora as pessoas queiram testar, elas não estão realmente tomando o cuidado necessário para evitar contaminar outras pessoas. Já ouvi vários casos. Não, a pessoa está confirmada com o Covid e foi trabalhar, e foi falar com fulano, e foi visitar ciclano. Essa é a grande dor, eu acho, que a gente tem que sanar. Acho. A grande questão é a educação, a informação, né? Eu acho que em muitas questões, não só de saúde, né, Gisele, mas a gente vê as pessoas não dando a importância que deveriam dar no sentido de evitar a transmissão, evitar um contato social, usar a máscara, né? A gente vê pessoas, inclusive, bem informadas, pessoas que têm acesso à informação. Não são pessoas que têm a carência da informação, pessoas com dificuldade de acessar o conhecimento. Não, a gente vê pessoas com acesso à informação, mas que não valorizam ou que não entenderam ainda a gravidade de tudo que a gente está vivendo. Certo. Sim? Deixa eu fazer uma pergunta para a Vanessa. Por favor. Vanessa, na tua experiência, agora, nessa vivência, né, dos últimas semanas, a gente pode dizer assim, dá para ter um perfil, eu gostaria de saber assim, o perfil de faixa etária que tem testado mais positivo, você já tem mais ou menos uma ideia disso? Adulto jovem. Qual é a faixa etária que está testando mais positivo? É adulto jovem, é na faixa de 35 a 55 anos. Nessa faixa é o que você tem uma procura maior e que você também tem um índice de positividade maior, adulto jovem. Adulto jovem que não tem comorbidade, que não tem doença de base, muitas vezes assintomático, muitas vezes porque teve contato com alguém no trabalho, ou algum familiar, ou algum vizinho, muitos sem sintomas, né? Muitos pacientes são assintomáticos, mas que procuram por conta de alguém, algum familiar, ou algum contato durante o trabalho, enfim, alguém testou positivo. Sim. Doutora Vanessa, tem uma pergunta da nossa audiência para você, nossos seguidores. Pois é, aqui o Elton, na verdade, ele mandou 2 perguntas em uma, né? Sobre essa questão de os exames agora, a gente está vendo, como você falou, cerca de 60% já são positivos, e ele até questionou, mas os exames também não podem ser feitos sem indicação médica?
E qual que é o papel do laboratorista nesse momento, né, que a gente vê essa crescente? Não, o exame pode ser feito sem a orientação médica, né? A condução, o resultado, aí sim cabe ao médico. É como um teste de gravidez. Você pode fazer um teste de gravidez, por exemplo, sem uma solicitação médica, inclusive um beta-HCG, um exame laboratorial. Mas a condução, a partir dali, o resultado, aí cabe somente ao médico, não cabe ao laboratório conduzir um tratamento, conduzir, enfim, as orientações sempre são orientações do médico, não de outro profissional. O laboratório apenas cumpre a função de fazer o exame, de realizar o exame. A gente não pode coibir o indivíduo, ele tem a vontade de fazer o teste, seja lá por que motivo for. Não tem o porquê a gente proibir, tirar a liberdade do indivíduo de ser testado. Agora, a partir do resultado, aí sim, ele tem que levar esse resultado para o médico, ele tem que seguir as orientações médicas, não a orientação do laboratório ou orientação de familiares ou de qualquer outra pessoa, mas somente do profissional médico. Muito bem. Mais alguma, Alice, para aproveitar o gancho? Aproveitar que, na verdade, são 3 perguntas que fizeram que são muito similares, que talvez, né, todos os médicos podem responder um pouco junto, que é sobre essa questão de o que a gente pode fazer, né? O Cristóvão, que também é jornalista, trouxe aqui, né, acho que teve mais 2 óbitos hoje, já são 7 óbitos na última semana, né? O UTI chegando a 90%. Será que é o momento de fazer um lockdown? É uma alternativa que faria sentido aqui em Blumenau? Já em contrapartida, o Alexandre falou, se a gente já está com tantos casos, sabendo que tem uma subnotificação, né, que pode ter mais casos, vale a pena fazer isolamento agora que já espalhou tanta doença? Ou estaria sendo só colocar todo mundo que já é contaminado dentro de casa? Sempre vale a pena tomar medidas de precaução, né? Que, na verdade, deveriam ter sido tomadas desde o início. A Vanessa colocou um dado muito importante, eu provoquei um pouco a questão, que é exatamente dessa faixa etária que está testando positivo, que nós já vimos falado também em lives anteriores, que é a faixa etária da mobilidade e da interconectividade. Né? E, então, são essas pessoas que estão saindo para trabalhar, que estão saindo para ir para a rua, que estão saindo para ir para festas, para encontros, né? Vamos deixar bem claro isso. Né? A gente sabe de relatos, realmente, de pessoas que se contaminam desta forma, e que estão levando a infecção para dentro de casa. Como a gente já falei aqui, o local hoje mais frequente para você se contaminar é dentro de casa. Depois é no transporte público, isso é de um contexto geral, não é Blumenau. Depois no transporte público e depois no ambiente de trabalho. Então, veja bem, aonde será que nós estamos pecando? Nós temos esse dado que a doutora Vanessa está trazendo, do número crescente de pessoas que estão testando positivo. O que eu faço com um teste positivo? Daí a importância da orientação médica que a Vanessa tocou. Um teste positivo indica que eu identifico um indivíduo, mas eu tenho que rastrear os contatos desse indivíduo. Não adianta nada eu notificar um caso, puro e tão somente, e os familiares, o ambiente de trabalho, o contato que ele teve nos últimos 2, 3 dias antes dele desenvolver sintoma, essas pessoas têm que ser rastreadas. Todo o sucesso obtido nos países que conseguiram controlar a pandemia foi testar, rastrear e isolar. É esta forma que a gente consegue controlar. Isso eu estou falando de uma atitude proativa. Obviamente que é uma atitude onde eu tenho a disponibilidade de teste, e hoje eu acredito que a gente está testando um número significativo de pessoas sintomáticas na cidade. Lembrem-se todos que, em março, os indivíduos eram orientados a fazer o quê? Você está com sintoma de gripe? Vai para casa. Se você tiver falta de ar, você vem para o hospital. Não se testavam as pessoas que tinham sintomas leves. O teste era indicado entre aspas, por alguém que determinou isso, não por nós infectologistas, era indicado apenas para pessoas que estavam com média gravidade ou que estavam graves. Então vejam quantos casos nós perdemos naquele momento. O quanto de vírus se disseminou pela população, né? Por quê? Vai para casa, tem um sintoma gripal, 3, 4 dias, a maior parte das pessoas se sente bem, elas voltam às suas atividades. Então, a questão do lockdown, que foi citado aí, é uma questão extrema. É uma questão onde eu acho que hoje
no momento que a gente dá, vai ser muito difícil você conseguir reverter toda essa situação para um isolamento real, né? Que seria a maneira de você segurar as pessoas realmente dentro de casa, evitando ao máximo que as pessoas saiam fora. A Itália fez isso, a Espanha, a França, diversos países, a Áustria, diversos países fizeram isso no início do processo, quando você tinha já toda a informação, e nós tínhamos essa informação quando a infecção chega no Brasil, nós no Brasil tínhamos todas essas informações. O que resolve para conter o coronavírus? São medidas não farmacológicas, até porque nós não temos remédio, nós não temos vacina, nós não temos nenhuma medida que não seja medida social. É isso que resolve. Porém, instalar isso hoje, também não adianta nada instalar em Blumenau e você deixar Balneário Camboriú e Itajaí com outro tipo de conduta. Nós temos que tomar medidas que sejam regionais. Blumenau está ligado a Indaial, a Timbó, a Gaspar, a Brusque, ao todo o litoral. Essas medidas têm que ser tomadas conjuntamente. Se é para se fazer algo hoje para realmente querer bloquear, é testar, rastrear, isolar e tomar medidas regionais. É desta forma. Agora, será que temos coragem de fazer isso? Será que a pressão econômica não está ditando como é a disseminação do vírus, não está totalmente ligada à economia? Quais medidas restritivas nós tivemos nos últimos tempos que realmente impactam, né, a questão da disseminação do vírus à população? Vamos deixar os idosos e os grupos de risco em casa. Grupo de risco pode ser um diabético. Você reconhece um diabético andando na rua? Ele vem com um desenho aqui na testa dizendo: eu sou diabético, eu tenho que ser levado para dentro de casa agora? É dessa maneira que a gente vai fazer, rastrear, segurar essas pessoas em casa? Se a infecção está acontecendo dentro de casa, as pessoas estão levando a infecção para dentro de casa. Então, venhamos e convenhamos, né? Eu acho que está faltando realmente conduta, está faltando realmente ciência nisso, né? E não achismo, e não pressão econômica determinando como é que a pandemia vai se comportar no nosso país, especificamente na nossa região. Amaury, deixa eu só completar o teu raciocínio e explicar o que é isolamento em casa. Isolamento em casa é ficar isolado, não é circular na mesa, almoçar na mesa com todo mundo. Se você for o positivo, você tem que se isolar, mas isolar na sua casa também. É difícil as pessoas entenderem que o isolar é ficar no seu quarto, é não circular na sua casa, é não conviver com os seus familiares. Isso é ser isolar. Tem um caso que o doutor Amaury é interessante, é que o coronavírus está nos ensinando muita coisa. É impressionante o que esse vírus está fazendo com nós. O Amaury conhece um caso que nós trabalhamos juntos, um senhor e uma senhora, a senhora ficou positivo com o Covid. O marido testou negativo. Ficaram o isolamento todo juntos. Faz o exame do marido, negativo. Faz a sorologia do marido, negativo. Como é que ele não me pegou? Ele já era de uma faixa de idade alta. Como é que ele não pegou? Se a convivência com essa mulher no quarto de isolamento era a mesma, como é que esse senhor não pegou o Covid? É muito interessante esse comportamento desse vírus. Não é, doutora Vanessa, doutora Amaury? Exatamente. É tudo muito novo, né? Se quiser comentar esse assunto, pode ficar à vontade, doutora Vanessa, mas eu quero aproveitar para fazer um gancho disso que o doutor Marco falou, que é justamente o seguinte: a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um projeto, né, Projeto Genoma Covid-19, que está desenvolvendo justamente um projeto em conjunto para fazer o sequenciamento do genoma de amostras do novo coronavírus. Segundo os pesquisadores, aí é a ferramenta mais importante para estudar e entender, e principalmente um vírus novo com essa tecnologia de genoma. Então, eu te pergunto a importância desse estudo e o que nós poderemos evoluir e, de repente, sair disso. Será que demora muito com um estudo como esse, mapeando? É fundamental, né, Gisele? Porque você consegue identificar o comportamento dentro do mesmo tipo de vírus. Você pode ter variações, subvariações genéticas que vão determinar um outro comportamento diferente. Então, a gente não sabe se eventualmente aquele vírus, por exemplo, daquele casal
que o Dr. Marco citou, que infectou somente o homem, somente a mulher, né? A mulher e o homem não foi infectado. Será que é uma característica específica genética, de uma região genética desse vírus, tendo aquela determinada característica específica, ele não é um vírus tão virulento, por exemplo? A gente não sabe. Então, é muito importante, com ferramentas genéticas, você entender o funcionamento, a síntese de proteínas que esse vírus vai fazer em determinadas circunstâncias. Então, é fundamental a gente ter esse banco de diversidade genética do coronavírus. Não somente para entender o vírus, mas a partir do momento que você entende o vírus, você entende um pouco melhor também a doença, a transmissão, vacina, enfim, acaba sendo extremamente proveitoso para todas as áreas da ciência que atuam na luta, né, no enfrentamento do coronavírus. E a interrogação é tão grande porque nos países que tiveram a pandemia e fizeram os testes, foi identificada a mutação, alguma mutação do vírus. E aí, essas mutações esse vírus foi estudado lá na Europa, na China, em outros lugares, e aí a gente recebe a pandemia também. Por acontecer essas mutações, a gente pode ter algum impacto no diagnóstico feito aqui, que está sendo diferente de lá? Não, no diagnóstico não, porque você utiliza, por exemplo, no teste de RT-PCR, que é o padrão ouro para você identificar a presença ou a ausência do vírus no indivíduo, você pesquisa regiões genéticas do vírus, né, naquela amostra. Então, é uma metodologia direta, porque você vai detectar uma região, na verdade são 3 regiões virais, que amplificando por RT-PCR, você vai ter, então, a positividade daquele vírus. E são regiões conservadas, que a gente chama, não são regiões mutantes, que, eventualmente, se você tiver, claro, mutações nesse tipo de regiões, você pode não identificar o vírus. As regiões conservadas são regiões fundamentais para a replicação viral, para a sobrevivência viral, né? Não são regiões que recebem interferência da pressão do meio ambiente e que geram mutações. Então, são regiões conservadas. Claro que, em algum momento, talvez essas regiões também tenham que ser revistas, não sabemos. Mas, por exemplo, do HIV. Do HIV, a gente utiliza as mesmas regiões virais conservadas, tanto da protease quanto da transcriptase reversa, desde o início do RT-PCR, porque são regiões conservadíssimas. Essas regiões não mudam, ainda que seja um vírus, o HIV também extremamente mutante, mas nessas regiões específicas elas não mudam, não variam. Então, você não tem uma variação de perda de sensibilidade ou especificidade por conta dessas mutações genéticas que sempre, não é que podem, é que vão, sempre vai ter, né? A característica do vírus é sobreviver, né? Ele quer sempre se replicar e, de acordo com a pressão do ambiente, ele vai ter essa seleção viral, né? Os mais resistentes acabam se replicando. Doutora, pode só repetir de acordo com a pressão? Deu uma falha aqui no áudio. A partir de onde? Desculpa, Gisele. Eu não vi você. Ali na questão da pressão, começou a falhar o áudio. Então, o meio ambiente pressiona o vírus, né, para que ele mute, para que ele varie. E ele vai se adaptando àquele meio ambiente, né? Seja um meio ambiente medicamentoso, seja um meio que a gente fala, um meio em geral, né? E as regiões conservadas, elas não sofrem essa pressão, ou se sofrem, elas demoram muito mais tempo para ter variação genética, variabilidade genética, como eu dei o caso do HIV, que desde o início, né, do RT-PCR também com o HIV, a gente utiliza as mesmas regiões de transcriptase e protease. Entendi. Jorge, você tem um comentário para nós, por favor? Isso, eu estava aqui pensando, né, enquanto vocês estavam falando, especialmente na fala do Amaury e do Marco, e me chamou a atenção um artigo que eu li alguns dias atrás, na área da psicologia, que falava sobre a nossa dificuldade da modernidade que a gente vive agora, de estar por muito tempo alerta diante de uma situação, né? E aí, a pergunta que a Alice trouxe para a gente, de quem está acompanhando, respondida pelo Amaury e pelo Marco, me fez pensar justamente nesse sentido. Assim, o grupo de escoteiros costuma ser educado
e trabalhado para estar sempre alerta. Eles são disciplinados para isso, não é uma coisa natural, né? Antropologicamente falando, nós temos a nossa natureza esse estar sempre alerta. Quando a gente está no meio do convívio natural das coisas, né, o nosso organismo está alerta às coisas. Mas agora, quando nós vivemos numa situação como hoje, né, no mundo moderno, de tecnologia e de recursos mais fáceis, a gente, por muitos e muitos anos, tem aprendido a não estar mais tão alerta. E, de repente, a pandemia está conflitando com esses recursos, né, internos nossos, que já estão sossegados diante disso. E aí, ouvindo esse arsenal de informações que a gente tem acompanhado aqui na nossa programação da live, me fez pensar justamente isso, né? A nossa dificuldade moderna de estar alerta às coisas tão importantes. A gente tem ficado muito ligado com as coisas mais periféricas, porque estão ocupando mais tempo nosso. Aquilo que é mais importante, a gente parece que tem um pouco de dificuldade de estar acompanhando com mais intensidade. Por isso que estamos aí há 4 meses vivendo uma pandemia como essa, e de repente o relaxamento é a ordem maior do que o cuidado, né? Justamente porque é uma disciplina que a gente não tem, nós não somos escoteiros. Grande parte da população não teve esse processo de disciplina, de estar atento às coisas que estão acontecendo ao redor, né? E agora é algo que está acontecendo ao redor mesmo, tipo todo ao redor, né? Em todos os lugares. E essa muito perto. Cada vez maior. Então, que coisa incrível, né? A gente vê que já passaram-se 4 meses. Deveríamos estar muito mais preparados, muito mais atentos, muito mais organizados. E a gente vê que a coisa está definhando, né? Me preocupei quando recebi a pauta dessa nossa programação de hoje, né? Que o Mauri preparou e falou assim, vamos falar sobre o caos instalado, né? 4 meses depois, agora a gente volta ao caos, isso é no mínimo ridículo, né? No mínimo ridículo e preocupante. Jorge, vamos aproveitar. Por favor, doutor. Pode falar, Mauri. Não, eu acho, aproveitando o que você coloca, eu gostaria de refletir de uma maneira mais global, eu diria, e fazer uma crítica sobre a gênese de toda essa desinformação que a gente vive, né? Se você pegar a experiência dos países asiáticos, veja bem, eu não estou aqui, não quero fazer nenhuma apologia a nenhum tipo de governo, dizer que determinado regime é mais eficaz ou não, isso não me interessa, até porque eu sou um indivíduo apolítico, absolutamente. Mas veja bem, nós tivemos vários países que passaram por esse processo e que não entraram nessa polêmica que nós temos no Brasil, e a gente vê essa polêmica acontecendo aqui nos Estados Unidos. Você pega países europeus, você pega países asiáticos, você pega países da Oceania, vai lá para a região nórdica, né? A gente vê um consenso, a gente vê a pandemia sendo encarada como uma patologia, não como política. Não se politizou o vírus como se politizou aqui e na América, de modo geral, especificamente nos Estados Unidos. Eu acredito que toda essa fonte de desinformação ela vem da falta de orientação que sempre houve dentro do país. Desde que o vírus aportou aqui oficialmente, né, em finalzinho de fevereiro, vindo da Itália, nós começamos a politizar, né? Já rotulamos ele ou de esquerda ou de direita. Ele já entrou dessa forma aqui no país. Dessa maneira, as pessoas passaram a olhar para quem é de direita, a olhar para a direita, e quem é para a esquerda, a olhar para a esquerda, né? Sem entender que a ciência ela não tem, de forma alguma, nenhum partido, né? A isenção da ciência é que torna essa ciência, que torna a ciência uma coisa tão fantástica. Olhos para muitos lugares, né, Mauri? Menos para a ciência. Exatamente. Então, eu vejo que você pega a experiência hoje dos países que estão em franca recessão, tirando a África do Sul, que agora está preocupando realmente em termos de estatística, e a Índia, a própria Rússia já está resolvendo o problema, e a gente vê Estados Unidos e Brasil disparando, né? Exatamente isso que você falou. Eu olho para a curva aqui, é que nem você está de frente a uma montanha absolutamente assim, enorme, alta, e você não consegue visualizar o pico dessa montanha. Isso é muito preocupante. Então, eu acredito que essa desinformação ela vem desde a gênese, desde a chegada do vírus aqui. Nós nunca tivemos um comando, nós nunca tivemos uma orientação, nós nunca tivemos
Eu até coloco hoje, faço uma pergunta para o Brasil, para os brasileiros, e pergunto o nome do ministro da Saúde. Quem é o nosso ministro da Saúde hoje? Né? Eu acredito que se você perguntar para 10, 9 não sabem. Com certeza. Porque nem tem, né, então, Amorim? Exatamente, nem tem, é verdade. Nós temos um temporário ali, né? Então, eu vejo essa polêmica, e nenhum outro país se polemiza tanto como com cloroquina ou com qualquer outra medicação do que aqui nos Estados Unidos. Você não vê essa discussão na Europa, você não vê essa discussão na Nova Zelândia, você não vê essa discussão nos países nórdicos, do modo geral, nem na Ásia. Isso nunca foi politizado, nunca foi polemizado. Então, nós adotamos o pior caminho, sabe? Que é o da desinformação. Mas eu acredito que isso não pode ser atribuído só à população. Isso tem que ser atribuído realmente ao comando da população. É quem hoje que deveria estar dando a ordem, o processo, o protocolo de como atuar. Nós não temos, nunca tivemos, eu disse isso aqui no primeiro programa, nós não temos uma política de controle ao coronavírus. Opa, falhou ali o áudio, doutor. Eu disse que nós não temos uma política de controle do coronavírus no Brasil. Nós nunca tivemos. O vírus está aqui a seu bel prazer e atuando de modo como ele mais conveniente. Vírus tem o quê? O coronavírus tem o quê? Qual é o objetivo que ele tem? É contagiosidade. Ele quer... E olha, até se me permite complementar, doutora Mauri, eu acho que não é... Pois não? Pode falar, Gisele, seu áudio cortou também. Tá cortando, né? O doutor Mauri ali no final cortou bastante, né? Eu não entendi. O áudio tá cortando, Gisele. O Mauri saiu direitinho. Pode ficar tranquilo. A gente não viu você. Ah, é? Uhum. Então é o meu aqui. Desculpa interromper. Sem problema. Acho que o doutor doutora Maria, eu acho que não só em questão de pandemia, de coronavírus, a questão é que tudo é usado como ferramenta de política. Eu acho que a gente nem vai entrar nesse mérito aqui na nossa live, né? Que a ideia é trazer luz à ciência. Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de assunto sendo ferramenta de manobra para quem seja esquerda, direita, centro, enfim, sempre utilizando, seja um buraco na rua ou uma pandemia, sempre vai ser usado para se autopromover. Infelizmente. Então, é muito delicado isso, né? Ficamos sem um comandante. E tem mais uma coisa, Gisele. Nós temos um excesso de informação. E o excesso de informação que está chegando para nós, o excesso, está chegando tudo junto. Informações importantes, informações do cotidiano, informações sem valor nenhum. E nós estamos dando o mesmo valor para o cabelo do jogador de futebol, para a morte da fulana, a separação do artista. Nós não estamos conseguindo mais valorizar a informação, saber se é verdade. Hoje eu postei esse do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. A primeira pergunta que fizeram na minha rede social foi assim, isso não é fake? Não é fake. Eu fui lá verificar primeiro, eu entrei no conselho, eu printei a tela, eu fui verificar. É porque as pessoas, a primeira coisa que se nota, assim, se vai ter importância, se não tem importância, o que aconteceu no Congresso, mas não de coisas, virou, a nossa informação, ela ficou muito rasteira. Você lê a manchete, conclui o resto, você lê uma página, conclui a revista. É impressionante o que está acontecendo, e isso está em todos os setores, E uma coisa que, saindo um pouco ainda dessa parte científica que está me preocupando, e eu tenho 2 filhas adolescentes, o ano letivo, esse ano letivo que desapareceu, que sumiu, ele não vai voltar mais, é uma coisa que nos preocupa, me preocupa como pai, ele me preocupa muito, é um ano que foi tirado de nós. De todos os brasileiros, foi um ano que foi tirado. E agora, no final do ano, nós temos eleições. Nós saímos de uma pandemia e vamos para umas eleições. É um ano muito complicado, 2020. Muito complicado. Por isso que eu não tenho usado aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar, porque, né? É melhor não usar. A fala que ou o então, fez agora, pior que tá não fica, né? Viu, Gisele?
A fala que o Marco fez agora, Marco, me leva a pensar justamente nesse sentido. Assim. Estamos diante de uma situação que nós não temos controle, estamos diante de uma situação que a gente não tem mais respostas, e mesmo assim estamos mergulhados em um monte de coisas que são acessórios. Como eu falei antes, quando você vai num site verificar notícias, você vê zilhões de coisas misturadas ali no meio. O teu olhar não sabe onde vai, né? E aí quando fala da pandemia, junto com ela tem um monte de outras coisas que tiram a tua atenção, que levam você para outro caminho. Então, a tua fala ilustrou bem isso mesmo, né? A gente está focando no lugar errado, nos acessórios da vida, né? Não na parte mais importante. É bem o que você falou antes, né? Estar alerta, mas ao que é, né, acessório e não ao que é importante. Pois é. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aí, a nossa audiência está ligadinha aqui com a gente. Manda lá, Alice. Pois é, tá tendo muito comentário aqui concordando, né, parabenizando a doutora Maria, aqui o doutor Marco, porque realmente é muita desinformação, o pessoal falando que se sente até sem perspectiva, né, sem esperança, por conta da negação que as pessoas estão vivendo, né, e o quanto está sendo complicado, né, até o pessoal falou, nossa, pensar que tem eleições esse ano é até meio inacreditável, né. Então o pessoal está realmente ficando preocupado, mas concordando bastante com essa situação. Que bom que ao menos quem está nos assistindo parece que está um pouco mais preocupado, né, em buscar um pouco mais essa verdade. Então, 2 perguntas aqui que eu separei que o pessoal fez um pouco mais técnicas e que eu acho que é importante, que a gente estava falando antes dessa questão da contaminação dentro de casa, né? A Márcia perguntou, né? Depois que a gente é contaminado pelo coronavírus, né? Por quanto tempo a gente pode transmitir ele para outras pessoas? E o Renato também pediu aqui uma coisa que até a doutora Maria falou um pouco mais cedo, para explicar um pouco mais sobre essa imunidade de rebanho, se ela realmente, a gente pode dizer que ela é efetiva aqui, que você falou muito sobre a questão da vacina, né? Que muita gente ainda acha que, o bom é espalhar o vírus, né? Que aí vai estar todo mundo já imunizado. Então, falar um pouco mais sobre isso, né? Quanto tempo a gente ainda pode transmitir para outras pessoas depois de contaminados, se a gente já pode afirmar isso com certeza, né? E se realmente é possível pensar numa imunidade de rebanho sem a vacina, né? Bom, a questão da transmissibilidade se utiliza o período de 14 dias como quarentena, como um período de segurança baseado nos estudos feitos de cultivo viral, mostrando quanto tempo aquele paciente poderia ter o vírus e quanto tempo ele poderia ser um transmissor. Porque a gente sabe que ele começa a transmitir 1 a 2 dias antes dele ter sintoma, para quem vai desenvolver sintoma, ele já está transmitindo. Ele transmitiria até 7 a 10 dias no máximo depois. Então, há um período de transmissibilidade em torno de 10 dias no total, né? Por isso que a gente dá essa margem de segurança de 14 dias. É possível, veja bem, é possível que pacientes graves, aqueles pacientes que vão para a UTI e que têm, na verdade, um vírus em grande concentração no tecido pulmonar, que a gente fala que no pulmão do paciente acontece uma tempestade imunológica, há uma alta invasão do vírus, né, no pulmão, esse paciente ele pode ser transmissor por mais tempo. Então, esse paciente dentro da UTI, entubado ou que está em vias de ser entubado, ele tem que ter toda a precaução. Mesmo tendo passado 10, 14 dias, enquanto ele estiver na UTI, ele vai estar sob isolamento, né? Então, é possível, no paciente grave, uma transmissão maior. Mas dentro da comunidade, ela não se estenderia depois do 10º dia. Então, é mais ou menos esse período que a gente considera de transmissão. E, rapidamente falando dessa questão da imunidade de rebanho, novamente, né? A imunidade de rebanho é um termo utilizado da vacina. A vacina visa induzir o maior número de imunidade possível numa população. E a gente sabe que quando você vacina, por exemplo, a vacina da influenza, crianças protegidas, 60% das crianças vão ser protegidas. E adultos, pessoas mais velhas, têm menor proteção. Fica em torno de 45%, 50%. Mas veja, quando você protege 50% da população, você tem menos pacientes sendo infectados, consequentemente, menos pacientes transmitindo. Então, por isso que você fala que você induz essa proteção até para aqueles que não foram devidamente imunizados. Não dá para esperar imunidade de rebanho para a questão do coronavírus. Eu já, inclusive, trouxe modelos aqui mostrando o que aconteceria em termos de número de mortes. Veja, a mortalidade, mais ou menos, é em torno de 0,5%. Se você pegar 60% da população brasileira, façam bem a conta, 60% da população brasileira infectada, e você aplicar essa taxa de 0,5%, nós teríamos milhões de mortes. Não é só milhões de mortes,
mas é todo o sucateamento hospitalar do país. Nós não teríamos leitos, muito menos de UTI, muito menos leitos hospitalares para atender o número de pessoas que ficariam infectadas, né? Mesmo tomando por base que 80% das pessoas que são infectadas terão uma evolução considerada leve, vão ser tratadas em casa, vão ter poucos sintomas. 20% talvez precisem de cuidados hospitalares. E desses 20%, 15% pode vir a precisar de UTI. Veja, 15% de 20%. E fique bem claro isso. Então, pode parecer pouco, mas, na verdade, isso tem um impacto grande quando eu falo de um país de 200 e poucos milhões de pessoas, como é o Brasil, né? E falando sobre a experiência de outros países, mesmo países que a gente viu alta taxa de pessoas infectadas, como foi a experiência da Espanha, da Itália, da França, a própria experiência agora americana, por exemplo, a Espanha, não sei se foi a live passada que eu apresentei um trabalho aqui, foi feito um inquérito sorológico, 5% da população só foi infectada e a gente teve aquele número de mortes lá importante. A Itália também ficou por aí. Então, nós temos 95% da população da maioria dos países que já tiveram o coronavírus ainda suscetível. Por isso que a gente se preocupa, Alice, com a segunda onda, né? Por que a segunda onda? Porque eu tenho 95% ainda de pessoas, na maior parte dos países, suscetíveis, que não têm proteção, não foram infectados. Então, não se pode pretender imunidade de rebanho para uma doença que tem 0,5% de mortalidade, né? A gripe, a mortalidade é 0,01%, a influenza. É bem menos. Então, talvez você possa, né? Nós mais ou menos fizemos uma imunidade, não sei se nós chegamos a esse valor de 60% na pandemia de 2008 a 2010. Né? Nós tivemos lembra todo mundo que passou por essa pandemia? Nós não usávamos máscara, né? A conduta era só se afastar das pessoas que tinham gripe, né? E, então, provavelmente, com a vacinação, a gente atingiu um número de proteção suficiente para que essa pandemia fosse extinta, só que ela levou 2 anos, né? Todo mundo se esquece disso. Nós tivemos pandemia por influenza até 2010, e ela começou em 2008. Então, vamos esquecer a questão da imunidade de rebanho como alvo, né? Ela apenas ilustra uma possibilidade dentro das doenças infecciosas. Mauri, deixa eu complementar a tua ideia. No começo da live você falou o seguinte, e eu concordo com você, que a Science coloca que a nossa imunidade provavelmente seja dosada de 2 meses, 3 meses. Então aí a nossa imunidade de rebanho já não existiria mais. Nós não podemos apostar numa imunidade de rebanho, porque nós não sabemos nem o tempo que o nosso IgG vai se prolongar. Nós temos o fato que você falou sobre a reinfecção, aquele caso que eu recebi do colega nosso de PCR positivo, 35 dias depois, com sintomas PCR positivo. Talvez pode ser uma reinfecção, se não formou os anticorpos. Então, pensar em imunidade de rebanho, com o que nós temos hoje de conhecimento, talvez mude amanhã, Mauri. Talvez amanhã saia outra coisa e mude isso. Mas o que nós temos hoje, pensar em imunidade de rebanho hoje, eu acho que nós estamos no caminho errado. Exatamente. Muito bem, gente. Temos mais perguntas para a doutora Vanessa. Alice. Pois é, Gisele, agora mesmo que o doutor Marco comentou, né? O Edson aqui que trabalha com análise clínica comentou que ele tem um cliente que está positivando o PCR já faz 45 dias, né? E ele até questionou como eu interpreto um dado desses, né? A Daniela até questionou, será que a gente pode pensar numa reinfecção num caso desse? Eu também ali no jornal acompanhei um caso de uma mulher, né, brasileira, mas que mora na Itália hoje, que ela também passou 50 dias com os exames dando positivo de 10 em 10 dias, né? Então, um caso desses é mais provável que seja uma reinfecção ou que realmente o vírus esteja sobrevivendo no corpo da pessoa há tanto tempo? Eventualmente pode ser a partícula viral, ele pode já não ter mais o vírus, mas ainda está transmitindo a partícula viral, mas não o vírus, digamos, inteiro. É difícil dizer, né, doutora Mauri, nesse caso, se teve uma infecção novamente ou se continuou. Quer dizer, sem a gente ter mais informações, essa pessoa seguiu com PCR positivo o tempo todo, ela teve em algum momento um PCR negativo, a gente
para que a gente entenda um pouco, né, melhor essa história. Mas o que a gente considerava até o momento, e as coisas mudam de uma forma muito, muito rápida sobre o coronavírus, é que o indivíduo acima de 14 dias, a gente já teve também no laboratório indivíduos com 32, 33 dias de PCR seguidamente positivo, né, após o primeiro PCR. O que a gente imagina, de acordo com a literatura, é que, na verdade, não era vírus, mas que não era o vírus inteiro, não era o vírus ativo, mas fragmento viral que o indivíduo estaria ainda transmitindo, mas apenas um fragmento. Mas, agora, com a possibilidade de reinfecção, a gente fica na dúvida, de fato, às vezes, sem entender melhor o caso, fica difícil a gente afirmar se foi uma situação ou se foi a outra. Deixa eu complementar o que a Vanessa coloca. Eu pergunto assim, por que fazer PCR depois de 14 dias? Né? Qual é a finalidade? Por que você está solicitando? Veja bem, a literatura está mostrando para a gente uma situação chamada long haulers. O que são long haulers? São pessoas que adquirem o coronavírus e que mantêm um status crônico de doença. Não que ele está transmitindo, mas, como eu falei, como uma doença imunológica, esse paciente ele pode manifestar sintomas mais tempo. Tem relatos de pessoas com 3 meses, 4 meses, sentindo dores pelo corpo, falta de ar, cansaço, astenia, aquela coisa difícil, o paciente não recupera, ele parece que ele não sai daquela morosidade, né, do início, mas afebril, né, e esse indivíduo pode, como a Vanessa falou, ter fragmentos do vírus ali. E como o exame tem uma alta sensibilidade, ele vai lá e pega aquele fragmento e amplifica. Ele pode exatamente ter um PCR positivo. Isso não indica que ele está transmitindo. Isso indica que ele está com um processo inflamatório. É uma doença inflamatória, sem dúvida alguma, significativamente importante, e ele pode manter um quadro clínico mais arrastado. Eles chamam de long haulers, esses pacientes. Né? Isso está sendo escrito, nós temos muito caso escrito na literatura. Eu conversei semana passada com uma pessoa, com uma paciente, que ela teve um sintoma agudo de febre, tosse, fez uma tomografia, tinha 20% do pulmão comprometido, né? Fez ali tratamento com azitromicina, aquela coisa tradicional, e essa pessoa fazia já quase um mês que ela vinha com falta de ar e não tinha a menor disposição de sair de casa, com dores nas articulações. Ela perguntou, será que eu não devo fazer outro exame? Claro que não. A senhora já passou o seu tempo. O que a senhora tem agora é uma sintomatologia relacionada a uma infecção. Por isso que eu gostei dessa definição desse autor da Science, quando ele diz que nós estamos lidando com uma doença imunológica, muito mais do que uma doença respiratória. O comprometimento é muito mais amplo do que o aparelho respiratório. Então, eu não vejo, a Vanessa sabe disso, nós não indicamos fazer PCR para liberar o paciente após a quarentena dos 14 dias. É desnecessário. Nós podemos ter situações como essa, que, inclusive, essa situação que a doutora Vanessa fala, é de uma empresa que só liberaria o paciente para voltar se o PCR fosse negativo. Né? Veja, nós estamos com uma dificuldade, a Vanessa está tendo uma dificuldade enorme de conseguir agendar pacientes que realmente precisam fazer diagnóstico. Né? Se começar a fazer exame de controle em todo mundo, nós não vamos ter teste, não vamos conseguir contemplar as pessoas que realmente precisam fazer o exame para confirmar a infecção. Então, não se recomenda voltar ao trabalho, voltar à atividade com PCR negativo. Isso está completamente... Não há nenhuma recomendação no mundo para esse tipo de controle. O PCR é para diagnóstico, ponto. Não para controle de liberação para o indivíduo voltar às suas atividades. Amaury, deixa eu complementar um pouquinho aqui, só para falar esse PCR que se detecta o vírus não infectante. Se nós voltarmos um pouquinho na história, quando apareceu o PCR, isso aconteceu com Neisseria gonorrhea nos Estados Unidos, que faziam o teste de PCR para Neisseria, dava positivo, se tratava, 15 dias depois se fazia o PCR de novo e dava positivo, mas não era doença, era restos do DNA, e voltavam a tratar o paciente com ceftriaxona. E isso causou a superbactéria que nós temos até agora, enfrentando a superbactéria, porque nós estamos tratando restos
de DNA por causa de um PCR. Também acontecia com clamídia, com imunofluorescência, tratavam clamídia positiva, tratavam, depois repetiam a imunofluorescência de 10 dias, você encontrava aqueles elementos complementares que continuavam sendo fluorescentes sem ser a doença. Quer dizer, nós sabemos, nós estamos olhando aquilo, nós não estamos aprendendo com o que já passamos. É isso que eu estou notando. Nós já passamos por pandemias, por gripes, por exames de DNA, nós evoluímos e parece que essa pandemia nos tirou do nosso conhecimento. Nós não estamos olhando para trás para saber onde é que nós erramos. E numa live eu falei há um tempo já, daqui uns 5 ou 6 anos nós vamos olhar para trás e vamos ver aonde nós erramos. Eu acho que nós não vamos fazer isso, porque hoje nós não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo o que nós erramos nas outras. Nós estamos fazendo tudo igual. Marco, isso me remete a uma frase do Descartes. Descartes é um grande filósofo, né, do racionalismo. Ele diz assim: por que a gente sempre comete os mesmos erros se a gente tem sempre novos erros para cometer? Né? Por que a gente comete sempre os mesmos? Né? Mas é excelente a tua intervenção, porque é exatamente isso. O Marco dá um exemplo aí de um erro, né, de interpretação que leva a uma resistência bacteriana. Isso foi muito proeminente no Havaí. O Havaí hoje tem uma das taxas de resistência à gonorreia mais altas do mundo. Isso aconteceu lá. Né? Então, essa sua colocação foi muito precisa. Eu vejo isso, Marco, muito na sorologia de toxoplasmose, no anticorpo, o IgM que demora para cair, e a pessoa toma 20 tratamentos de toxoplasmose, eu sempre falo, vocês estão tratando o exame, não o paciente. Né? Vocês estão tratando o papel. Então, é exatamente isso. Nós temos que saber pedir exames e temos que saber o momento de não pedir. Né? Isso é muito importante. Temos que saber o momento de não solicitar o teste. Né? Por isso que a doutora Vanessa foi cirúrgica quando ela fala sobre a questão da interpretação. Alguém vai pegar esse exame e tem que interpretar. Isso tem que ser um indivíduo que saiba. Que, se ele pediu, ele tem que saber interpretar. Eu parto desse princípio. Todo exame que você solicita, você tem que saber interpretar. Senão, passe para outro. Porque senão gera esse tipo de polêmica. Pedir PCR, voltando ao tema que eles colocam, ficar repetindo PCR, a gente pode incorrer nesse tipo de teste que só está pegando fragmento viral. E que, de forma alguma, esse indivíduo vai ficar isolado na vida dele, sei lá, ou pelo menos meses. Porque enquanto ele tiver aquele fragmentozinho viral, o PCR vai detectar. O erro do laboratório? Não é do laboratório. O laboratório o teste está sendo interpretado como deve ser interpretado pela máquina. Né? E o problema é quem interpreta esse resultado. O problema é que eu digo mais, o problema é quem pede isso, na verdade. Né? Esse é o grande problema. Nós estamos quase chegando ao fim. Na verdade, a gente já passou do fim, mas a gente dá aquela espichadinha, né? Eu vou pedir, então, aquela pergunta para a nossa convidada, para a doutora Vanessa. Alice, tem uma aí na ponta da agulha, né? Pois é, que o Elton aqui questionou, né? Até essa questão que o doutor Amorim estava falando tem tudo a ver, né? Ele questionou a doutora Vanessa, será que não é o momento de fazer uma campanha educativa de quando e por que testar, já que a gente não está sabendo direito manejar essa situação? Ótimo. Eu acho que sim, eu acho que não só, assim, a questão de controle da pandemia passa, em primeiro lugar, pela educação, pela conscientização, pela informação. O teste é extremamente importante, mas o que fazer com o teste? Não adianta só fazer o teste, como o doutor Mauri disse no início do programa, mas você tem que testar, você tem que acompanhar, você tem que monitorar, você tem que isolar, não é apenas o teste, né? Não é apenas entender qual é o melhor momento para fazer o teste ou uma campanha educativa, mas eu acho que são várias vertentes que contribuem para o controle da pandemia, né? Então é importante, sem dúvida, a gente ter uma campanha de informação de quem testar e por que testar e como interpretar, né? E mais uma vez, a interpretação é somente do médico, o indivíduo tem o direito de saber se ele é portador ou não é, assim como o HIV, por exemplo, o indivíduo tem o direito de fazer o exame do HIV, mas quem vai conduzir o tratamento não é o laboratório, voltando ainda, né, aquele outro questionamento. E do Covid é a mesma coisa.
Então, o indivíduo deve fazer o teste, mas em que momento? Indicado, né? Não ficar desperdiçando o exame, por exemplo, numa retestagem de 14 dias, desnecessário, né? Desnecessário e acaba tirando o espaço de pessoas que, de fato, têm a necessidade de fazer uma testagem, de ter o seu resultado. Mas não é só a campanha do teste, mas é o que fazer também com o teste, Alice, não somente isso. Gente, o Jorge coloca uma coisa bem importante na nossa pauta, por isso eu vou ressaltar o que eu falei na live anterior. Cuidado com a informação que você repassa. Em outra live, a pessoa escutou o que o médico estava falando e falou o contrário, como se fosse uma afirmação. Então, cuidem. A afirmação ela tem que ser muito bem repassada, e se você não é autoridade ou não sabe como falar, então não repasse. Porque aqui o Jorge coloca essas questões muito importantes, né, das notícias espalhadas aos amigos. E aí você fala, né, que o uso da máscara causa problemas, o isolamento social não funciona, todo mundo vai pegar, então não tem como prevenir. Isso é o que a gente fala contra tudo isso em toda a live. Então, Jorge, por favor. Eu vou ser bastante breve. Na verdade, eu já falei bastante sobre isso, né? Não tão especificamente. E conversava hoje à tarde até com o Dr. Mauri para tentar entender um pouquinho que universo está acontecendo ao nosso redor, né? Por que a gente está insistindo tanto com esse tipo de informação incorreta, né? Gente, por favor, a máscara não faz mal para ninguém. Né, Mauri? Pelo amor de Deus. Não vai ninguém morrer usando máscara, não vai ter bactéria crescendo atrás dela, não vai surgir um buraco negro atrás dela, você vai ficar morto porque ficou sem ar, porque respirou seu oxigênio, seu hidrogênio, seu gás carbônico, seja lá o que você respirou. Pelo amor, gente, por favor, né? A gente termina o programa botando uma musiquinha para a gente não esquecer que nesse momento ainda precisamos nos cuidar com muita qualidade, com muita intensidade. Então, sim, neste momento nós precisamos usar a máscara. Lá no começo, a informação era tão difícil de chegar para a gente com qualidade que a gente falava que não era preciso. A OMS falava que não era preciso. E aí a gente foi aprendendo sobre isso. O coronavírus se tornou algo um pouco mais conhecido. A informação chegou com um pouco mais de qualidade. E a gente percebeu que a máscara realmente impedia o alastramento do problema. Então, vamos parar de mandar esse tipo de coisa para as pessoas. Vamos parar de falar que tem bicho crescendo, que tem bactérias saindo, que tem não sei o quê. Sim, a máscara, seja como ela for, se for bem usada, ela vai funcionar, ela vai proteger a gente. Sim. Não é só ela. Não é só ela, né? Isolamento social, sim, é preciso. Porque não é só o idoso que corre risco. Eu que sou jovem, que não tenho problema de saúde grave, posso levar esse problema para mais longe. E esse longe pode chegar a pessoas que não têm essa mesma proteção, né, que a gente tem. Então, por favor, sério, a gente está aqui tentando levar a informação com a máxima qualidade possível. Temos 2 profissionais que toda semana estão com a gente aqui, trazendo informação de qualidade. Toda semana tem um convidado para a gente tentar entender um pouquinho mais desse universo todo. Agora temos 2 pessoas que são da área de jornalismo, a Gisele e agora a Alice, que estão ali, ó, pesquisando, trazendo para a gente informação com qualidade, não deixando escapar coisas que não fazem sentido. Então, desculpe o desabafo de uma pessoa que não é da área da saúde, né? Eu sou formado em outras áreas, embora tenha feito alguma coisa na área da saúde, mas eu não sou formado nisso. Mas sou formado numa área que questiona, né? Uma ciência que leva a gente a se perguntar. E a minha pergunta, talvez, na noite de hoje, tem sido mais essa, né? Por que estamos insistindo tanto em não dar valor àquilo que é mais importante? Por que estamos tão teimosos com relação a isso? Estou falando da maneira coletiva, né? Por que a gente tem pessoas que estão aí à frente dos nossos governos que não estão sentando com cientistas, com médicos, com pessoas que realmente têm conhecimento da área, estão dando ouvido para muita gente, estão dando força para muitas áreas, mas a área que realmente está conseguindo dar para a gente o conhecimento que a gente precisa não está sendo tão escutada, né? Porque vai de frente com a economia, porque vai de frente com a reeleição, porque vai de frente com os interesses. Está difícil a gente chegar nessa área, né? Então, quando eu botei isso na pauta, foi mais para a gente poder pensar nesse sentido, né? A gente se sentir provocado a perceber que chega, né, gente, 4 meses. Marco, é verdade, a gente já passou da hora de aprender, né? Já passou da hora.
não só dos 4 meses. Nós já passamos por pandemias há tantas vezes na história, você muito bem lembrou isso. Uma vergonha, tá, gente? Uma vergonha a gente ter que falar isso de novo. Né? Desculpa o desabafo, gente, mas é porque chega uma hora, né, que a gente precisa acordar. Muito bom esse seu desabafo, porque talvez acorde muita gente. A gente ouve especialistas que entendem muito do assunto e pesquisam nas fontes mais preciosas para trazer essa informação para a gente. A gente não sabe muita coisa sobre o coronavírus, mas se tem coisas que a gente sabe de verdade usar a máscara protege, o isolamento social protege, o afastamento, né, a distância, que essa prevenção, lavar a mão, usar o álcool gel, são as únicas coisas preciosas que a gente sabe de verdade até agora. Então, se o mínimo que a gente sabe a gente não usa a nosso favor, de nada vai adiantar descobrir mais coisa. A gente precisa usar o pouco que a gente tem a nosso favor. A Universidade de Oxford, ela publica hoje também eu acho que para encerrar e para coroar isso que vocês falaram, Jorge e Gisele, ela publica uma revisão de 170 países, como é que eles atuaram, né, em relação à demora ou não da instalação dessas chamadas medidas não farmacológicas, né, fechar escolas, a máscara, lavar a mão, tudo isso que a gente está falando aqui, que são as medidas que funcionam na ausência de uma vacina, na ausência de uma medicação. E é interessantíssimo o resultado. Os países que demoraram uma semana para implementar essas medidas e para manter essas medidas têm 2 vezes mais mortalidade do que os países que implantaram mais cedo. Então, nós somos coroados de evidências, Só não vê quem não quer, ou quem tem uma visão nublada, né? Como eu diria, uma visão viciosa. Então, só para coroar isso, Jorge, que você falou, né? Então, as coisas estão claras, estão muito evidentes. Nós todos aqui estamos a favor da verdade, a favor da ciência. A nossa conversa rapidinha sobre a máscara hoje foi bem elucidativa. O Jorge me questionou sobre isso e disse, Jorge, imagine, se máscara fizesse mal, nós não teríamos cirurgiões vivos. Os cirurgiões usam máscara a vida inteira, 8 a 10 horas por dia. As enfermeiras no centro cirúrgico, os anestesistas, todos usam máscara. É normal. Nós estamos usando máscara agora. Eu, por exemplo, estou usando máscara agora. Só usava dentro do hospital em casos seletos, né? Mas os cirurgiões, os dentistas trabalham de máscara o tempo todo. Como é que é possível tirar uma conclusão que isso vai fazer algum prejuízo? Veja o tamanho de uma molécula de hidróxido de carbono. Veja o tamanho. Ela vai passar pela porosidade da máscara, ela não vai ficar lá dentro, ninguém vai morrer asfixiado. Não tem como ter hipóxia, a não ser que você esteja usando uma máscara de metal, certo? Aí é outra coisa. Mas uma máscara normal de tecido cirúrgico, ela é porosa, ela vai permitir que o ar que você exalou vá embora, você não vai respirar o ar que você exalou. Então, gente, Jorge, eu compartilho do teu desabafo, sou solidário nesse desabafo de hoje, tá? Isso aí, tamo junto. Gente, vamos encerrar aqui a nossa live de hoje com uma vontade de continuar, eu sei. Mas então, muito obrigada, Alice, Jorge, doutora Mauri, doutora Vanessa, doutor Marco, que a gente aprenda cada vez mais, e obrigada a todo mundo que também participou aqui da nossa live, enviando perguntas e comentários. Doutora Mauri, quer se despedir? Não, já falei bastante. Uma boa noite a todo mundo. Doutora Vanessa? Deixar a nossa participante falar, Vanessa, porque a Vanessa foi que menos falou, é que devia falar mais. Não, agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer estar com um time de estrelas e de pessoas tão competentes como são vocês. Eu agradeço, uma boa noite a todos e até a próxima. Doutor Marco? Boa noite, sempre é um prazer estar aqui, sempre aprendendo muito. É uma noite de quarta-feira do saber. Eu aprendo muito assim. E eu queria deixar só um lembrete. Exame de laboratório, ele tem tempo para ser feito. Se ele for feito no tempo errado, ele não serve para nada. Ele tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Então, PCR tem o tempo para ser feito. Sorologia tem o tempo para ser feito. Se passou o tempo desses exames, não peça. Faça clínica. Faça anamnese do paciente.
senão o exame vai atrapalhar. Uma boa noite a todos. Leva esse recado, você que está assistindo. Alice, gostou da estreia? Como é que foi para você? Nossa. Deixa aqui para você dar um tchauzinho. Só consigo reverberar as palavras do Dr. Marco, que como a gente aprende, né? É uma horinha e meia aí que a gente tira do nosso dia, aprender muita coisa, da nossa semana, na verdade, né? E agradecer mesmo, que é delicioso ver aqui, né, todo mundo que está participando, assistindo até agora, que está interessado em informação de qualidade, que está aqui parabenizando e agradecendo por ter acesso a essa informação, né? Então é muito importante a gente ter esse espaço aqui para vocês passarem todo esse conhecimento, porque, né, sem a ciência não somos nada. E claramente o pessoal que está aqui acompanhando percebeu isso. Isso aí. Então, compartilhem essa live, que quarta-feira que vem tem mais. Jorge, eu encerro aqui minha participação e passo para você aí, querido. Obrigada por hoje. Eu que agradeço profundamente, você bastante rápido aqui, porque eu já falei bastante hoje, né? Agradeço a Alice que me deu essa chance de falar bastante. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas enfim. Mas agradeço de coração novamente a Genolab, né? Genética Avançada, e a ViaCred, Cooperativa de Crédito, que permitem que a gente também esteja aqui na noite de hoje, colocam as suas marcas, né, em favor do conhecimento e da difusão da ciência. Muito obrigado mesmo, de coração, por acreditarem e permitirem que esse espaço chegue a mais pessoas. Obrigado a todos mesmo que deram o seu tempinho do dia de hoje para escutar pessoas que estão preocupadas e com abertura para levar a gente a um conhecimento com mais qualidade. Agradeço mais uma vez Vanessa por aceitar o convite do Amaury, que está conosco hoje. É um prazer revê-la, né, nossa live pela vida. Você que fez a estreia com a gente no primeiro programa que a gente teve, com convidados, e hoje volta para cá com mais informações, mostrando que, infelizmente, ainda estamos nesse universo da pandemia, mas felizmente temos pessoas com vontade de nos fazer passar melhor por isso, né? Alice, renovo minha gratidão por aceitar o convite, né, e permitir que a live tenha mais beleza, mais fluidez e mais profissionalismo. Eu jamais saberia fazer as perguntas como você faz, tá? Que bom que você... Ai, que exagero. Que bom que você topou o convite e está com a gente ali. Gisele, obrigado por aceitar o nosso convite há tanto tempo, né? E deixar a nossa live com essa cara de beleza, de leveza e de qualidade jornalística, né? Agora temos 2 jornalistas, temos 2 profissionais de saúde, temos um filósofo, né, tentando ajudar aqui, e temos convidados aí que trazem para a gente essa complexidade, esse universo todo. Agradeço em nome da equipe da Cafeteria Especial. Lamento informar novamente, né, que a gente decidiu, então, afastar novamente o Leandro, nosso colaborador que tem síndrome de Down. Olhando para a situação toda que a gente vive, não é o momento que ele está com a gente de novo. Ele ficou 2 semanas no mês de julho atuando com a gente, estava feliz da vida, mas os casos aumentaram, a situação não está boa para isso, então ele volta a ficar mais um tempo em casa. A princípio ele volta em setembro, né, como está aí previsto, mas quem sabe a gente consegue fazer isso antes. Mas o mais importante é ele voltar no momento que seja possível. Enquanto isso, a nossa casa continua aberta para receber pouca gente, mas com muito carinho. Os que puderem e tiverem interesse, nos procurem para conhecer o nosso cardápio e fazer o seu pedido em casa também. E por favor, gente, usa máscara quando sai de casa, tá? Para cuidar da gente e de todo mundo. Obrigado, de coração a todo mundo. Uma ótima noite. Isso aí, Gisele. Essa aí, ó. Deixa eu botar a sua imagem para todo mundo ver. Essa máscara aí, ó. Maravilha. Uma ótima semana para todo mundo. A gente se vê então na próxima quarta-feira. E quem quiser acompanhar, fica gravado aqui no Facebook e também disponível no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite a todo mundo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Usa máscara, ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara